não só tem uma redução dos recursos do Bolsa Família, como essa redução é de 50%. Quer dizer, a situação é de uma gravidade gigantesca. Por quê? Porque o Bolsa Família, nos atuais patamares, ele já seria insuficiente para dar conta da calamidade que o Brasil vive. Né? Quer dizer, o Bolsa Família teria que aumentar, porque aumentou o desemprego, porque as pessoas, as que estão trabalhando, estão ganhando menos por conta da precarização do trabalho. Né? Então, quer dizer, a situação da pobreza no Brasil já aumentou. A gente já tem hoje no Brasil, de volta, uma situação de 12 anos atrás, quando a gente fala de pobreza e de extrema pobreza. Então, o Bolsa Família, na verdade, teria que aumentar. Para manter o Bolsa Família nos atuais patamares, ele teria que repetir o desse ano com 30 bilhões. Sabe, tem previsto para o ano que vem, Nassif, 15 bilhões. Que coisas. Então, assim, um corte de 50%. Não é um corte marginal, não é um ajuste. 50% de corte no Bolsa Família às vésperas da eleição. Quer dizer, é óbvio que é isso mesmo que eles pretendem fazer. Eles perderam completamente o pudor, o respeito com a população, inclusive podendo gerar uma situação de pânico nas famílias. Né? Fico imaginando uma família que sabe que vai ter 50% de corte, ela não sabe se ela vai ser uma dessas cortadas ou não. Então, a situação é muito grave. E eu até acho que é importante a gente lembrar que isso não é uma situação nova. Né? Quando o Temer montou o projeto dele, ainda vice-presidente, com a presidenta Dilma ainda no governo, eles lançaram aquela Ponte para o Futuro, você lembra? Lembro. A Ponte para o Futuro dizia que ia cortar o Bolsa Família, dizia claramente. O Bolsa Família atende perto de 20% das famílias brasileiras, eles disseram que iam cortar para 5%. Com esse corte de agora, eles cortam para 10%, quer dizer, estão no caminho daquilo que eles já propuseram lá em 2016. E do que propôs o Ricardo Barros, ex-ministro do Temer, né, ministro da Saúde, que propôs também cortar 35% do dinheiro do Bolsa Família. Então, assim, do ponto de vista conceitual, eles sempre defenderam isso. Só que agora é o próprio executivo propondo. Para ter uma ideia, o corte esse corte de 50%, eu fiz a conta que eu poderia fazer estando fora do governo. Né? Nós pegamos a folha do Bolsa Família, que está no portal da transparência, né, município a município, quantas pessoas receberam em agosto, e joguei um corte linear, imaginando que eles vão cortar 50%. Né? Não teria como até fazer outra conta. E você teria em torno de 22 milhões de brasileiros sendo excluídos do Bolsa Família. Né? Então, o maior corte, na verdade, é no Nordeste. Se você pegar os dados, que eu estou com eles aqui, né? No Nordeste, seriam 3 milhões e meio de famílias seriam cortadas, são 11 milhões de pessoas. Que coisas. Então, é uma situação desesperadora. E se a gente imaginar que isso é um dinheiro que ia para o Nordeste, porque apesar dele não ir para a prefeitura, ele é um dinheiro que é injetado na região. Girava a economia. São bilhões a menos de recursos no Nordeste. Né? Agora, mesmo em estados tidos como ricos, você tem uma população pobre que recebe o Bolsa Família. Se pegar o dado de São Paulo, por exemplo, São Paulo você tem hoje 1,5 milhão de famílias recebendo o Bolsa Família. 770 mil seriam excluídas no ano que vem. Né? Dá 2 milhões e 400 mil paulistas. Né? Então, quer dizer, de uma crueldade numa situação onde você já tem uma pobreza se intensificando. Isso você vê na rua, né, Nassif? Você anda em São Paulo, você anda no Rio de Janeiro, as pessoas estão dormindo na rua, tem família, voltou criança para a rua. Então, Tereza, o que é uma tragédia. Buenos Aires é a mesma coisa, é um padrão aí de suicídio político. Agora, eles andaram com um conjunto de alegações que aumentou a fiscalização e tira... O que você viu nesse campo da fiscalização? É um instrumento aí para desqualificar? Na verdade, eles
estão fazendo o que a gente sempre fez. Eles não fizeram nada de diferente. Né? O Bolsa Família, desde 2007, né, antes, portanto, da minha gestão, o Bolsa Família passa por verificações regulares. Né? Então, a gente faz cruzamento, sempre fez desde 2007, junto com o Tribunal de Contas, junto com a CGU, você faz cruzamento de bancos de dados para verificar situações de inconsistências. Não necessariamente essas situações se verificam. Né? Você identifica que uma pessoa tinha carteira assinada. Aí você vai lá e tenta ver a situação. O fato dela ter carteira assinada não significa que ela não está em situação de pobreza, ela pode ter uma família grande. Claro. Né? Segundo, você sempre tem um dado atrasado, né, com relação ao CAGED, com relação à RAIS. Então, às vezes, essa pessoa se empregou e perdeu o emprego logo na sequência. Né? Então, quer dizer, o fato dela ter se empregado num determinado momento não quer dizer que é fraude. Né? Então, tem um conjunto de coisas que você tem que verificar. O que principalmente mudou foi a postura. A gente tratava isso como uma situação regular, normal, que é nossa obrigação fazer fiscalização, e eles tratam com escárnio a população, falando que vão passar pente fino. Eu lembro de uma beneficiária do Bolsa Família falando: eu não sou piolho, está me tratando como um verme. Não sou... Então, quer dizer, você tratar isso como se fosse, eu acho que isso é obrigação. E a gente sempre fez, não estavam fazendo nada diferente do que já estava planejado. E hoje, o corte de 50% não tem nada a ver com isso. Porque o que eles estão dizendo que eles fizeram de fiscalização, o Bolsa Família hoje tem 13.900.000 famílias. Essa é a folha de agosto. Depois do pente fino, depois de tudo. Eles estão dizendo que eles vão cortar 50%. Quer dizer, esse corte não se sustenta do ponto de vista de fiscalização. Ele se sustenta somente como uma decisão política. Que é o quê? O orçamento não é mais para a população pobre. O orçamento vai ser usado para outras coisas, que é pagar dívida, que é pagar juro, certo? E eles, aliás, estão cortando tudo. Cortaram saúde, cortaram educação. Estamos vendo a tragédia e o resultado dos cortes na cultura. Né? E o pobre está fora do orçamento, como diria o nosso presidente Lula. Quer dizer, com a economia continuando a cair, cortando essa rede que garantia um mínimo aí de sobrevivência, você tem, e mais essa radicalização da política aí, você tem o rascunho do mapa do inferno para o ano que vem. Hein? E, Nassif, é uma burrice econômica, porque isso é que eu acho que a gente tem que tentar enfrentar. Porque, assim, muitos de nós defendem a agenda social, eu em especial, né, mas a maioria das pessoas que tem uma preocupação com a agenda social, defende por uma questão de justiça, por uma questão de direito, Sim. por defender a questão da igualdade e da equidade. Agora, se a gente for entrar num debate no plano econômico, isso também é burro. Né? Lembra daquele dado nosso, que a gente já conversou, teve a oportunidade de conversar várias vezes? Cada R$1 gasto no Bolsa Família retorna como multiplicador do PIB R$1,78. Quer dizer, se eu corto 15 bilhões do Bolsa Família, eu deixo de receber esse valor mais 78% desse valor no ano que vem. Por quê? Porque o pobre usa esse dinheiro imediatamente. Isso. Ele compra comida, ele compra calçado, ele compra roupa, ele compra material escolar. Quer dizer, ele gasta com coisas que o Brasil produz. Então, o multiplicador do PIB para recursos como o do Bolsa Família, ele é muito alto. Então, do ponto de vista econômico, se eu quero que a economia melhore, eu tenho que garantir um padrão mínimo, um colchão de renda, e o Bolsa Família representava isso. Inclusive, para que, num momento de crise, a gente não desça tanto. Né? Então, você tem um patamar de recurso alimentando ali o básico, basilar, né, da economia funcionando. Então, mesmo do ponto de vista fiscal, é uma decisão burra. Né? É cortar um dinheiro que, na verdade, retornaria em forma de arrecadação para a indústria. Então, eu acho que não tem justificativa nem social e nem fiscal.
Tereza, semana passada veio o ex-presidente aí do Parlamento Europeu aqui, o alemão. Como é que a Inglaterra, você vendo de longe o Brasil, estão vendo essa escalada ladeira abaixo do Brasil? Olha, eu acho que tem uma situação de preocupação gigantesca, porque todo mundo identifica o Brasil como sendo uma liderança para a América Latina, para o bem e para o mal. Né? Você pega, quando o Brasil começou a crescer com políticas sociais de combate à pobreza, de combate à fome, de combate à desigualdade, isso serviu de farol para vários outros países que seguiram na mesma toada, né? Não foram repetindo o padrão brasileiro, mas se inspiraram nesse desenho brasileiro para fazer um programa de aquisição de alimentos. Você vê o PAA, que é um programa que ficou conhecido na América Latina toda. Todos os países da América Latina repetiram esse programa, que é usar a compra pública, o dinheiro do Estado, para comprar alimentos, né? Por exemplo, no caso da merenda escolar, comprar da agricultura familiar. Com isso, gerando uma dinâmica. Você compra dos mais pobres, compra alimento saudável e dá para quem é mais pobre comida saudável. Esse projeto, que é um projeto inovador, maravilhoso, foi seguido por toda a América Latina. Agora, nós estamos num caminho que é um caminho também preocupante. Como você estava dizendo, tá lá a Argentina, outros países, né, também se desorganizando. Quer dizer, é um sinal muito ruim. A preocupação é que o Brasil vinha apontando como uma liderança importante para se contrapor, né? Seja do ponto de vista da soberania, seja do ponto de vista de organizar uma agenda sul-sul, né? Como era o caso dos BRICS, né? Brasil, África do Sul, China, então, Índia. E a desorganização do Brasil, né? Eu acho que é uma sinalização muito, muito preocupante. E é uma agenda cruel, porque o que nós estamos vendo não é só que o país está perdendo capacidade de inovação na sua indústria, perdendo capacidade dinâmica econômica. A pobreza já aumentou na CIF. A pobreza já aumentou. O Brasil já voltou para o mapa da fome. Então, assim, é muito rápido, né? Assim como é rápido a degradação do indivíduo, né? Você passa 13 anos para conseguir tirar o Brasil do mapa da fome. Em 3 meses, uma criança entra numa situação de desnutrição. Quer dizer, essa criança, em 3 meses comendo mal, ela está desnutrida, rapidamente nós já perdemos uma geração. Do ponto de vista do médio e longo prazo, o Brasil está jogando o seu potencial na lata do lixo. E isso está sendo visto por todo mundo, né? Afora a questão política, né? Quer dizer, uma crise econômica dramática, sem chance de reversão, porque tudo que eles fazem só piora o cenário, só aposta no aprofundamento da recessão e a crise política, né, social gigantesca. Então, eu acho que a gente, obviamente, só tem uma aposta a fazer, que é uma aposta no período eleitoral agora próximo. Então tá bom. Tereza, ótimo aí, viu? Obrigadinho aí. Vamos ver se semanalmente a gente bate um papo assim. Tá certo, Nassif. Eu te passei, aproveito aqui para comentar ao vivo aqui com a tua audiência, eu te passei aquela planilha que tem município a município. Então, se alguém está lá discutindo vereador, deputado ou entidades da sociedade civil, pode entrar aí, se você quiser colocar na tua folha a planilha, entra uma planilha Excel fácil de mexer, a pessoa pode ver lá. Caruaru, quantas pessoas estavam no Bolsa Família, quantos vão perder, né? E identificar aí quanto o município também perde dinheiro. E obrigado aí pela oportunidade, Nassif. Um abraço, meu querido. Abração, viu?